Está começando o seu Vida e Saúde, muito obrigada pela presença aqui. Vem pra cá, fica à vontade, porque hoje é quarto da saúde mental. Tudo bem, doutor César? Como é que vai? Bem, tudo certinho, Teru. Hoje temos um assunto bem importante para você de casa aí, não é? Que mexe com tanta gente da população e aqui um psiquiatra que trabalha com essa área aí, vai ser muito bom. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo ótimo, graças a Deus. Doutor César deixou o assunto aqui no ar, você está curioso, vamos falar sobre dependência química hoje. Esse problema que tem prejudicado tantas vidas já ao longo da nossa história, não é mesmo? Só que mesmo sendo esse assunto abordado assim com urgência e com uma certa curiosidade, muitos jovens, adultos e pessoas mais maduras também ainda estão sucumbindo aos vícios. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui e aqui também é um espaço em que você pode mandar a sua questão, a sua dúvida, a sua história. Vamos aproveitar aqui a presença dos nossos dois convidados, dos nossos dois participantes aqui, ambos psiquiatras, Dr. Fernando Arruda, Dr. César Vasconcelos, e vão nos ajudar, tá bom? Hoje nós trazemos aqui para nossa reflexão o texto que está no devocional Descobertas da Fé. Tá aqui, ó. Dr. Rodrigo Silva sugere para nossa reflexão o texto de João 17:3, que diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." E realmente nós precisamos buscar esta vida que só pode vir através de Cristo Jesus. Nosso tema de hoje é um tema muito difícil, porque as famílias sofrem com a dependência química. Não é só o indivíduo que está ali lutando, não é? A família toda, os conhecidos, é muita gente torcendo, é muita gente perdendo. Mas quando a palavra de Deus nos diz que a gente precisa buscar Jesus Cristo para que a gente encontre a vida eterna, nós realmente pensamos que a única resposta para ajudar a resolver esse problema dos vícios e das drogas é Cristo Jesus. É verdade, você sabe que anos atrás teve uma colega nossa, professora da USP, e que ela não tinha uma religião nenhuma, não sei se era ateia, enfim, mas ela falou assim, contrário do que eu gostaria, palavras dela, de dizer, mas eu tenho que admitir que os programas de recuperação de dependência química que têm a conotação de fé, eles têm melhores resultados. Tá aí, olha, a Vida e Saúde está só começando, um tema sensível aqui, mas eu quero a sua participação, sua presença, você vai aprender muito, mesmo que não haja nenhum caso aí na sua vida, na sua família, você pode ser um canal de bênção quando tem o conhecimento adequado. Então, olha, 30 segundinhos e a gente volta com tudo com esse tema de dependência química aqui no Vida e Saúde. Estamos de volta, a Vida e Saúde está só começando. Vamos aqui tratar de um assunto muito importante para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, dependência química. Dr. César traz aqui um colega especialista em dependência química e o Dr. Fernando vem nos ajudando hoje. Eu espero que o nosso público possa aproveitar a presença dos senhores aqui, trazendo dúvidas, comentários, histórias, e já vou te dar a oportunidade, sabe como? Usa o nosso QR Code, usa o nosso número que você já tem salvo aí no nosso WhatsApp para mandar a sua questão para cá, tá bom? Ó, o QR Code chegou, você pode digitar aí se ainda não tem salvo na sua agenda. O contato do Vida e Saúde é 12 98266 0004, tá? Se você quiser mandar anonimamente, manda na sua mensagem que você quer ter o seu nome oculto, que a gente respeita aqui a sua vontade e pode ser que a sua dúvida seja relevante para outras pessoas também, tá bom? Bom, quero começar tentando abrir aqui bem aberto mesmo a questão da dependência química. O que ela é e como ela se manifesta? Porque hoje a gente pode falar que uma pessoa, Dr. César, ela depende de medicamentos controlados, por exemplo. É considerado dependência química?
Então, existe o abuso e existe a dependência, né? Abuso é quando a pessoa exagera naquela dose. No fim de semana vai lá e toma um porre, enfim, bebe demais, mas normalmente não tem problema com bebida ao longo do dia da semana de trabalho. Então, isso é abuso. Mas com frequência a pessoa abusa. E a dependência, o dependente, ele precisa daquela quantidade de substância química, álcool ou outra droga para poder funcionar. Então, a dependência química é um uso abusivo de substâncias tóxicas para o nosso corpo que produzem repercussões negativas na vida desse indivíduo que a gente vai destrinchar aqui ao longo do programa. Então, a pessoa fica viciada, como se diz, né, ou adicta, né, viciada numa substância que realmente prejudica o comportamento, os estudos, o trabalho, a vida familiar, a vida social. Não é, Fernando? Exatamente, que a gente estava até conversando antes, que, por exemplo, a gente não fala que água a gente tem a dependência da água, porque a água ela faz bem para o nosso corpo. Já algumas substâncias que causam mal para o nosso corpo, aí sim, isso daí gera uma dependência, porque a gente sabe que aquela substância causa um mal no nosso corpo, mas não consegue largar. Como nós vamos falar de algumas substâncias aqui, como o álcool, cigarro, cocaína, maconha. A pessoa, quando você conversa com esse paciente, a gente observa que o paciente fala, não, eu sei que está causando mal no meu corpo, mas eu não consigo largar. Tá. Então, isso já seria uma dependência química. Mas como que essa dependência ela vai chegando, ela vai se instalando, ela vai se manifestar, gente? Porque ninguém acorda do dia para a noite dependente, certo? Uhum. Isso é bem interessante porque a gente tem uma questão social. O elefante branco que a gente tem na nossa sala é a questão da bebida alcoólica. Socialmente, a bebida alcoólica ela é muito aceita, porque as substâncias a gente pode dividir em duas. Substâncias que são legalizadas e substâncias que que não são legalizadas. Nesse caso, a bebida alcoólica, ela geralmente causa uma dependência, por quê? Porque ela utiliza dois neurotransmissores que são importantes para gerar essa dependência. Para se tornar mais fácil, eu estava pensando como que eu poderia aqui explicar melhor para vocês também. Então, eu lembrei que quando eu era mais novo, adolescente, a gente tinha um joguinho que era estratégia de guerra, e ali, aquele exército tinha uma substância que transformava o soldado oponente no soldado que fosse a favor. E é mais ou menos isso que o álcool faz. O álcool, ele vai até a dopamina, uma área que se chama área tegmentar ventral, que é produtor de dopamina, e joga no núcleo accumbens, que a gente fala que é o sistema de recompensa. Como que é esse sistema de recompensa? A gente necessita do sistema de recompensa por quê? A gente precisa da alimentação. Então, eu preciso comer, o sistema de recompensa que faz isso. E o álcool, ele vai e ele faz um reprocessamento desse local, que faz com que a cabeça de uma pessoa que é dependente químico, ela sinta que tem a necessidade de ter o álcool no sistema. Só que ele não faz só isso, ele tem um outro, que qual que é o outro? É o sistema GABA, que é o neurotransmissor GABA, que ele na realidade é um neurodepressor. É como se ele chegasse aqui e pegasse o interruptor da luz e diminuísse a luz. Quando ele faz isso, em certas regiões do cérebro, ele vai desligando. E aí, algumas regiões que são importantes para a nossa sobrevivência começam a não funcionar perfeitamente. E aí, com o passar do tempo, isso faz um reprocessamento. E aí, o comportamento da pessoa que é dependente química é em cima justamente disso. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o álcool, ele, ao mesmo tempo que deixa a gente, que deixa a pessoa, né? Eu nunca bebi, que deixa a pessoa mais, assim, alegre, mais solta, ele também baixa um pouquinho a energia para algumas questões que eu deveria estar alerta. É isso? Exatamente. Por exemplo, já ouviu alguém falando que só consegue socializar quando bebe? Sim, já vi, inclusive. Exatamente. Então, a pessoa ela é tímida, ela tem várias proteções ali de não se expressar em público e quando bebe, desliga esse local e aí a pessoa ela fica mais solta. Só que não vem só isso.
Ela acaba falando besteira, ela acaba revelando segredos, ela acaba... Tem algumas pessoas que se tornam mais agressivas. E do ponto de vista psicológico, assim, como é que uma pessoa começa a entrar numa dependência química? Começa muito com amizades, começa com a questão de timidez, pessoas muito inseguras e tímidas que experimentam numa festinha, numa balada, enfim, uma bebida alcoólica e fica mais eufórica. Então, opa, então eu consigo resolver a minha insegurança com um pouco de álcool. Só que esse um pouco de álcool pode entrar numa escalada, né? Muitos jovens também começam a usar uma substância ou liberada, como é o álcool, ou a não liberada, como outras drogas ilícitas, para se enturmar, né? Pô, o que tem? Só um pouquinho aqui, um baseado e tal, não vai te fazer mal. Começa por ali. Então se junta problemas familiares, se junta uma personalidade mais tímida e junta uma galera que gosta de usar aquilo ali. E o sujeito vai experimentar, e esse experimentar pode pegar. Quer dizer, até o pessoal que trabalha com dependência química especificamente fala assim, gostou da droga, é difícil, mais difícil largar, né? Porque tem gente que usa uma droga, fica um pouco eufórico, mas no fundo depois tem ressaca e tal, não sente bem. Mas tem gente que gosta, não tem muita ressaca e aí a coisa é mais difícil dela escapulir. Mas começa assim, começa com experimentar um pouquinho para enturmar e acaba gostando, desinibe e aí a pessoa pode ficar dependente. Agora, eu tenho a impressão de que os vícios também estão muito relacionados a problemas mais profundos, né? E acabam sendo como válvulas de escape, como comportamentos mais compulsivos para tirar o foco de um problema que eu não consigo lidar. Quais são os principais vícios e os malefícios dessas dependências que se temos hoje, que temos por aí hoje? As substâncias que mais viciam é o que a gente estava falando. O álcool, qualquer pesquisa, a OMS, ela faz essa pesquisa, só que ela não é tão... incisiva. Exatamente. Quanto a porcentagem da população utiliza? De 15 a 28 anos, 50%. Não tem uma estimativa geral. Apesar que, buscando ali aqui, tem uns estudos que mostram que mais de 60% da população mundial utiliza o álcool. A população é 8 bilhões de pessoas, então seriam 5 bilhões de pessoas. É muita gente. Logo depois vem o cigarro, que é 1,1 bilhões de pessoas que tem na OMS. Esse daí é mais... E esse é mais difícil de largar. O cigarro comum, né? O cigarro comum. Exatamente. Tabaco. E esse é mais difícil de largar, porque quando bebe, você não consegue fazer nada, não conseguiria apresentar um programa, não consegue... Mas se fuma, consegue. Em terceiro vem a maconha, que hoje, das drogas ilegais, é a que desponta como a primeira. Aí depois vem anfetaminas, que a gente estava conversando, que não é uma realidade do Brasil, é mais dos Estados Unidos, opioides, e a cocaína vem com 60 milhões de viciados. É muita gente. Em termos de álcool, de cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, mais ou menos 14 acabam tendo, elas têm uma doença chamada doença alcoolismo, né? Que o alcoolismo é uma doença. O alcoolismo não é uma sem-vergonhice, né? Então, de cada 100 pessoas, essas 14 que são doentes do alcoolismo, para elas tem que ser zero álcool. Nem bombom que tem licor o cara pode usar porque dispara uma compulsão incontrolável. Agora, vamos dar uma olhada nos principais sinais de alerta que a gente precisa aprender a observar quando alguém está lutando contra a dependência. Por quê? Porque às vezes a gente convive com colegas, é alguém da família, às vezes um cônjuge, alguém muito perto da gente que está manifestando sinais sem a gente nem perceber que pode ser um problema com vício. E o primeiro sinal aqui que a gente vai trazer talvez tenha a ver com essa questão dos neurotransmissores que o Dr. Fernando trouxe. O comportamento de risco, como furtos e mentiras, ele começa a ficar mais exacerbado nessa pessoa. Mas não, ele começa a surgir. A região que é afetada, dentro do córtex pré-frontal, é a região dorsolateral que justamente é o local de processamento de que aquilo está errado. Quando você diminui a energia ali, começa a esse processamento não ocorrer. Então, é o que a gente fala, o comportamento começa a mudar. E isso daí causa um dano não só para o paciente, mas para a família toda, né? Nossa, então isso pode começar já com o álcool. Eu achei que você estava falando de drogas até mais pesadas. Não, começa com álcool.
O álcool... Você vê até essa minha fala, né? A gente sempre suaviza a questão do álcool, mas o álcool é uma droga também que... E se a gente for parar para pensar, os grandes crimes que a gente tem hoje na nossa sociedade a nível de Brasil e mundial, aconteceu um assalto que matou tantas pessoas. Quando vai ver, a pessoa estava utilizando álcool ou algum outro tipo de substâncias químicas. A propaganda do governo fala, qualquer governo fala, beba com moderação, né? Parece que é uma lei que as companhias têm que botar isso aí. Na realidade, a ciência já comprovou que não existe a possibilidade de você ingerir qualquer quantidade de álcool que não seja tóxico para o corpo, né? Então, claro que beber com moderação é menos pior do que a pessoa se embriagando o tempo todo, mas o álcool é uma substância tóxica para o nosso corpo. E as pessoas que têm problemas com álcool, no início da formação da dependência, elas têm um mecanismo chamado de negação. Por isso que o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Por quê? Porque todo bom alcoólico, ou alcoólatra, bom entre aspas, né? Geralmente o que ele fala? Ou ela ou ele, né? Não, eu bebo só fim de semana. Não, bebo porque o Corinthians perdeu. Não, bebo porque o Corinthians ganhou. Não, bebo porque minha mulher deu 3 beijos, não deu 2. A hora que eu quiser eu paro. Quer dizer, sempre dando uma desculpa para a sua compulsão. O dia que o alcoólico, ele diz assim, cara, eu acho que eu bebo demais porque eu não tenho controle. Aí ele deu o grande primeiro passo para entrar em recuperação. Vamos dar uma olhada em outro sinal aqui de alerta que pode indicar que alguém está na luta contra um vício. Ela começa a apresentar problemas financeiros e também problemas legais. Do que a gente está falando aqui, doutor? Se mete em dívidas? Acaba assumindo compromissos que não vai conseguir cumprir, justamente por causa disso. Não é um problema para mim, então eu consigo resolver. Mas ela se torna um pouco mais valente? Sim, ela vai perdendo aquelas camadas que protegeriam. E uma coisa interessante que eu acho que é bom esclarecer isso também, é que na nossa sociedade nós temos a questão da bebida alcoólica ou substância como uma questão moral, devido àquele filósofo Aristóteles, né, que implantou isso 4 anos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo. E com isso foi passando em gerações e gerações, chegando até hoje. Mas o que é essa questão? Moral é que a bebida alcoólica ou a substância química é um desvio de comportamento mais moral da pessoa. Ela que escolheu isso. Mas através de alguns médicos, em meados de 1870, o mais conhecido é o Benjamin Rush, né? Ele começou a estabelecer essa questão que é química, que é um problema de saúde. Igual a gente tem pneumonia ou quebrei o braço. A questão de substâncias químicas, a dependência química, é uma questão médica, que tem que ser tratada da mesma forma e com a mesma rigidez. Só que houve um movimento de temperança nos Estados Unidos, que até alguns livros de psiquiatria falam, eu acho que eles foram muito extremistas. Mas para tratar, a gente está vendo e discutindo alguns assuntos que causam dano para ele e para a família, em muitos tem que ser mesmo uma temperança onde que é 0 álcool mesmo. 0 tolerância. Olha outro sinal aqui que pode indicar que alguém está na luta contra um vício, gente. O isolamento social e o afastamento de amigos e familiares. Ela vai começar a ficar, de repente, fugir dessas companhias. Por quê? Porque a gente conhece essa pessoa e ela mudou, né? A droga, e esse talvez seja mais comum nas drogas ilícitas. Os usuários de drogas ilícitas, eles têm esse problema, eles começam a ficar mais... Eles gastam tanto tempo pensando na droga, procurando a droga, tendo o risco de ir lá na boca de fumo e comprar e tal, que eles ficam tempos sozinhos, né? Muitos gostam de usar sozinho, tem gente que usa com a patota, com a galera, com todo mundo junto ali. Mas o isolamento social também pode acontecer no alcoolismo por conta das consequências negativas do álcool, passar mal, má digestão, dor de cabeça, ressaca, tudo isso, né? Às vezes síndrome de abstinência, então isso também... Comportamento violento depois, né? Também, né? Você sabe que entre os jovens de 15 a 30 anos de idade, a primeira causa de morte é violência. E parte dessa violência tem a ver com o consumo excessivo de álcool. Como na questão do trânsito, né? Grande parte não sei se a maioria, não tem estatística agora aqui na cabeça, mas o acidente automobilístico tem conexão com a bebida alcoólica.
Vamos dar uma olhada em outro sinal aqui, seria a diminuição do desempenho escolar ou profissional. A gente está falando de produtividade, funcionalidade já, e essa pessoa está perdendo. Ela acaba que o raciocínio acaba sendo comprometido, então ela não consegue mais processar como que deveria, e há uma perda disso. E algumas pessoas até falam, mas o outro também bebe bastante, fuma bastante ou usa qualquer tipo de substância e consegue ter uma vida profissional. Mas na estatística há uma queda e aí acaba que isso até impacta no PIB do país, quando você tem um grande número de pessoas dependentes de químicos. Tem pessoas profissionais, até empresários, que eles meio que funcionam à base de cocaína, né? Tem. Mas como é que tem esse pique todo? O pique que a droga dá tem um preço. A droga não é de graça, né? E outra coisa, estudos já mostraram há vários anos atrás que a maconha, o consumo de maconha, cannabis sativa, a maconha, ela produz uma síndrome amotivacional. Ou seja, o estudante fica mais para baixo para aprender. Né? Além de mexer com o espermatozoide dos rapazes, tem vários outros malefícios da maconha. Vamos trazer outro sinal aqui de que alguém está lutando contra um vício. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre a perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Acho que pega carona aí nessa coisa da profissão, né, do estudo. Ela nada mais está bom se ela não estiver fazendo uso da substância, é isso? Nessa eu tenho um relato interessante. Na época que eu era médico de UPA, né, que na nossa formação a gente não termina ou não começa já na psiquiatria, geralmente a gente vai em outras áreas. Eu era médico da UPA e num sábado à noite eu recebi um senhor que estava com um corte na testa. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Aí não, é que eu levei uma sapatada na minha esposa, porque agora à noite é a formatura da minha filha e eu não tinha chegado para me arrumar porque eu estava bebendo no bar. Então, na cabeça desse senhor, se for parar para pensar, ele não consegue ter mais prazer em outra coisa se não tiver o álcool junto. E a explicação está nesse do sistema de recompensa que a gente explicou lá no começo. Porque na cabeça dele, ele só pode ser feliz se tiver o álcool no meio. E quantas pessoas a gente percebe que está nesse nível que ele só consegue ser feliz se ele tiver o álcool junto. E é muito importante, pessoal de casa, você que está em casa, que tem problema com álcool, ou teu marido tem problema com álcool, ou tua esposa, ou um parente, enfim, um filho, é importante a pessoa que tem problema com álcool acreditar que é possível ficar sóbria, né, zerar a bebida alcoólica e ter prazer na vida. Ser feliz. Ser feliz, é absolutamente possível, né? A grande parte das pessoas que começam a frequentar, por exemplo, Alcoólicos Anônimos e que ficam sóbrios, né? E que tem até o chamado, que ele mesmo chama de despertar espiritual, essas pessoas, elas experimentam satisfação na vida que elas nunca tinham tido antes, mesmo quando ficavam eufóricas sobre o efeito do álcool. Que importante ouvir isso e saber disso, né, gente? A esperança. Vamos dar uma olhada em outro sinal aqui que pode indicar alguém em luta contra um vício, a negligência com a higiene pessoal. Essa pessoa começa a ficar mais desleixada, isso é fato. Banho, às vezes, vai deixar de lado. O foco principal é a substância. Ela não percebe que ela está deixando isso para lá. Não, porque vai perdendo na parte do córtex pré-frontal, estou batendo muito nessa tecla, mas ali também está a questão da sua higiene, do que deve fazer, o que não deve fazer. E isso a gente está falando muito da bebida, mas existem drogas mais fortes, né, que destroem essa parte, e aí a pessoa ela não percebe que está caindo nesse estilo de vida. E todo o dinheiro que ele gasta é com as drogas, não com outras coisas. Então, esse cuidado pessoal, gente, pode indicar isso também, tá? A luta contra um vício. Vamos trazer mais alguns cuidados aqui, alguns sinais de alerta que podem indicar essa luta. Alguns sinais físicos, como olhos vermelhos, tremores e perda de peso. E também quero trazer mais esse sinal aqui, mudança brusca de humor e comportamento. O adolescente começa a usar maconha, ele começa a ficar irritado, impaciente, ele peita os pais, né? O apetite aumenta, assim, meio que 2 da madrugada vai lá, ataca a geladeira. Isso é uma coisa que grande parte das pessoas que são usuários de cannabis sativa, de maconha, aumenta muito o apetite, uma fome fora do comum, né? Então são alterações que a droga produz. E sem contar também que
a abstinência causa esse aumento de irritabilidade. E a abstinência é o corpo querendo a substância e não tendo. E isso daí vai causando uma impaciência para a pessoa que usa a substância. A gente abriu aqui o nosso WhatsApp, chamando você para mandar sua pergunta, sua questão, sua história. E já tem gente mandando, você que ainda não mandou pode mandar. A Érica Machado resolveu perguntar o seguinte: há alguma atitude das mães ou pais que podem aumentar a predisposição da criança à dependência química? E aí, algo que a gente faz, algo que a gente usa, pode, de repente, predispor? Olha, tem famílias que quando o pai chega cansado do trabalho e fala assim, nossa, o trabalho hoje foi tão terrível, querida, cadê meu uísquezinho para me acalmar? Então, essa é uma mensagem que está passando para as crianças. As crianças vão incorporando uma ideia de que, então quer dizer que quando está cansado do trabalho, o uísque relaxa. Uma recompensa. É um modelo, é o comportamento, né, que o pai e a mãe vão passando para essa criança. E a gente sabe que as crianças não só recebem geneticamente a influência, até 40% de pai e mãe, mas elas copiam também, o que é bom e o que é ruim, né? Também tem, na casa das pessoas, a área mais importante é a sala. E geralmente as pessoas constroem uma adega, não sei se você já viu em algumas casas. E aí nos momentos de maior felicidade, um churrasco, um momento de confraternização, a pessoa vai lá nesse altar, né, que seria essa adega, que é o lugar mais bonito, e aí pega aquele e bebe. A criança, quando olha, fica, nossa, eu posso? Não, só quando você ficar mais adulto. E a criança começa a ser um projeto de vida. Quando eu ficar adulto, eu vou poder acessar isso que deixa as pessoas muito felizes. E recentemente, eu fiz um cruzeiro com a minha esposa, e eu estava conversando com ela que o local mais bonito do cruzeiro... é o bar. É o bar. Então, sim, existe um marketing, uma publicidade por trás. Existe uma glamorização do hábito, do comportamento de beber, né? E isso... Então, respondendo a Érica, sim, tem que falar claramente para as crianças que não faz bem o uso de bebida alcoólica, mesmo que há uma glamorização da nossa sociedade em cima dessa substância. Muito bem, olha, temos muito mais a falar aqui, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho, a gente vai ali e volta já. Você pode saber mais, pode entender mais do conteúdo do Dr. Fernando e também do Dr. César no site e também no perfil do Instagram, olha lá, @drfernandoarruda. Vai lá, começa a seguir ele que trabalha com famílias, com pacientes que querem se livrar da dependência, seja ela qual for. E o Dr. César também está com o site drcesar.com, semanalmente com conteúdo de qualidade em saúde, aborda esse assunto também. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre como vencer o vício, vamos tratar ainda sobre como a família, qual é o papel da família nessa ajuda ao dependente químico. E você sabe, né? Manda sua dúvida, sua pergunta, sua história aqui no nosso WhatsApp, porque Dr. Fernando e Dr. César vão responder ou vão comentar o seu caso. A gente volta já.